Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, esse que é o canal Cruzada Viva. Quem acompanha meu canal, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e os inscritos, já sabem que é um canal 100% ateísta. E falo isso justamente para os religiosos, que aqui adentram o canal, assistem o vídeo até o fim, apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, sem qualquer tipo de argumento, apenas com ameaças e xingamentos, né? Então eu já aviso logo que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso que engloba o livro Bíblia, o livro da capa preta, adorado por eles como sendo sagrado. Não é verdade? Na realidade, a Bíblia não tem nada de sagrada, sabe? A Bíblia é um livro escrito por um povo primitivo da Era do Bronze, que pairava no deserto e criou sua própria divindade, assim como já haviam milhares de outras divindades de outros povos. E esse povo, apenas por pura inveja, a ter o pretexto também para invadir outras terras, então criam esse Deus perverso à imagem e semelhança deles, o povo hebreu. O crente, em sua inocência, diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Na realidade, a Bíblia instiga muita perversidade, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O crente definitivamente não conhece o livro que diz seguir, a religião que diz seguir, porque na realidade não quer nem saber. Conhece apenas um tal de Deus e um tal de Jesus, que diz que é o próprio Deus e o próprio Deus é o próprio Jesus. Ora ele é um, o Pai é outro, na loucura que é a Trindade também, que o pombo já é outro, mas que a própria igreja não sabe nem explicar, mas que quando a gente vai procurar na história sabe que a Trindade era adorada há muitas civilizações atrás, Tammuz, Nimrod, Semíramis, Horus, Osíris e Ísis, isso lá no Egito, e por aí vai as trindades, tudo plágio, tudo cópia. Então esse povo criou o Deus deles. Homens criam deuses e não deuses criam homens. O crente diz ser servo escravo de um Deus único e verdadeiro, é aí onde ele erra, por desconhecer milhares de livros sagrados, milhares de religiões muito mais antigas e também bilhões de deuses muito mais antigos do que o Deus criado por esse povo lá no deserto, que por sinal era politeísta. Quando se começa lá na Gênesis, é o El, que era ele próprio, criou sua própria esposa, a Aserá, e o seu filho era Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia, tá? E aí, com os judeus, traz-se de lá, de Canaã, o Yahvé. Então, por isso que a Bíblia no capítulo 1 é uma criação e no 2 é outra. São deuses diferentes que se fundiram e um tomou o lugar do outro. Porque é assim que é, Quando se cria um Deus, logo o Deus de outras civilizações se torna o diabo para essa, porque tem que ter o adversário, a dualidade. A igreja vive disso. Sem o diabo na igreja, não existia igreja. Na realidade, a figura do diabo nem existe para o povo hebreu, nem para o povo judeu. Aquela figura lá, já expliquei em vídeos, da serpente, que querem dizer que era Satanás, é uma grande farsa, uma grande mentira, tá? Ali era apenas a serpente, Inclusive ele condena a serpente a rastejar como se a serpente tivesse pernas. Mas a serpente era uma deusa muito mais antiga, adorada em outras civilizações. E agora o povo hebreu, tendo criado o Deus dele, transformou a deusa serpente, em um adversário, que na realidade a palavra, diabo nada mais é do que adversário, Satanás é o que julga, o promotor de justiça, seria o promotor de justiça. São palavras que, quando eles traduziram, deram uma conotação de ser um ser, quando na realidade demônio, diabo, e Satanás são apenas palavras e não seres, tá? Assim como o inferno, que traduziram quando tiraram do hebraico para o grego, deram uma conotação de ser o inferno da mitologia grega, o inferno de Hades, e não o Sheol, que é apenas sepultura. O crente diz, que é servo de um Deus único e verdadeiro. Homens, na realidade, criam deuses. E sociedades antigas, muito mais antigas até que o próprio povo hebreu, criavam suas próprias divindades. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, assírios e por aí vai, sabe? E esse povo, esse Deus que jamais se apresentou para toda a humanidade, cada um que criava o seu, e tinham várias divindades, ainda existem até hoje, milhares de divindades, bilhões de divindades,
Então o povo hebreu ali, por inveja, um povo que pairava no deserto, né? Morria de inveja desses povos e criaram um Deus apenas para ter a justificativa para invadir outras terras, né? Matar, roubar e destruir. Aquilo que eu falei, o crente em sua ilusão religiosa pensa, né, que acha que quem veio para matar, roubar e destruir foi o tal do diabo, que na realidade nem é uma figura e nem existia para o povo hebreu nem judeu. Tá bom, pessoal? A Bíblia, adorada pelo crente, um livro cheio de fantasias, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, dentre muitas outras fantasias dentro do livro Bíblia. Sabe que o crente tem por obrigação de acreditar, né, por meio da fé, né, porque prova alguma existe, assim como a Virgem Mary, né, que é um plágio lá, o Jesus Cristo é plágio de vários outros deuses solares, Mitra, Horus, Dionísio e tantos outros, sabe? Que tem a mesma história, referência apenas a deuses solares. O Jesus Cristo jamais existiu de fato, né? O crente adora o Jesus Cristo apenas porque nasceu em um país cristão, mergulhado em uma banheira quando criança, deu-lhe ali um choque térmico na água gelada e agora ele acredita piamente que Jesus Cristo existiu. Na realidade, uma criação dos romanos, né? Forjado pelos imperadores e concretizado para conter a guerra judaica e concretizado nos concílios. A partir dali cria-se a Bíblia Novo Testamento e dá-se início a mais um Deus, mais uma criação de homens, o Jesus Cristo, que agora é o fio da espada, dá-se início às cruzadas para obrigar as pessoas a aceitar pelo amor ou pela dor, matando, né? Tomando-lhe os bens, considerando pagãos, que iam pagar o Império Romano, e obrigados a serem cristãos. E hoje, quando a pessoa diz que é cristão, não sabe que as mãos escorrem sangue de dentro do cristianismo também, assim como do povo judeu, do povo cristão e do povo islâmico também. Todos descendentes do mesmo Deus de Abraão, que criou esse Deus, repito, a imagem e semelhança desse povo, né? Pois homens criam Deus, não Deus criam homens, e as sociedades benévolas davam origem a Deus benévolo. O que não é o caso, não foi e jamais será desse povo hebreu que deu origem às 3 mais perversas religiões ao qual falei, né? Judaísmo, cristianismo e islã. A partir daí começam a invadir outras terras, né? Esse Deus agora faz uma acepção de pessoas, ele denomina esse Deus de Senhor dos Exércitos, logo uma conotação de invasão, de entrar em outras terras, outros povos, outras nações, para roubar, pilhar, estuprar, matar e destruir, né? E agora, sobre a bandeira desse Deus, que escolhe esse povo, faz uma acepção de pessoas, tendo o próprio livro deles, né, que eles escreveram também, dito que esse Deus criou tudo, todos o universo, todos os seres humanos, né, tudo na Terra, agora escolhe esse povo. E tinha que escolher ele mesmo, porque esse povo foi quem o criou. Então, esse Deus perverso, essa criança perversa é filha desse povo. Tá bom, pessoal? O cristianismo em toda a sua história, né, essa farsa que é o cristianismo, né, jamais existiu esse Messias, né? É um Messias criado, inventado pelo Império Romano, né? Existiam até Messias, o povo judeu naquela época tinha muitos Messias, né? Mas eram Messias que eles esperavam para libertar do jugo romano, logo Messias político. Então o Império Romano dá uma jogada política e tenta convencer os judeus, né, que não acreditaram, tenta convencer os judeus desse mito que eles plagiaram, né? Aí pegam histórias de que se denominavam Messias na época, muitos tinham, toda esquina tinha Messias, sabe? Tais quais, por exemplo, Benjamim o egípcio, Simão de Pereia, Yeshua da Galileia, Yahohana ben Regnol, né? E por aí vai, muitos outros. Eram que se denominavam Messias, mas não fez lodo para cego enxergar, né? Não levantou, né, aleijado, sabe? Não ressuscitou ninguém, não se auto-ressuscitou e por aí vai, né? Nada disso. Isso aí é tudo fantasia do Império Romano, tá? Porque essas histórias eram histórias de deuses solares que têm referência astrológica, uma coisa bem diferente. Então, pessoal, o cristianismo em toda a sua história é cheio de homicídios, genocídios, torturas, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, né? Associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e as inquisições. É exatamente ali quando o Império Romano acaba de criar o Jesus Cristo e agora começa a invadir as terras e ao fio da espada obrigar as pessoas a serem cristãs, tá? E as igrejas, templos de outros deuses eram substituídos agora por sacerdotes cristãos, né? Interessante que até o Napoleão, que era ateu, o Napoleão Bonaparte, que era ateu, né? Certa feita, o Papa, não me lembro o nome do Papa agora, né?
perguntou a ele se ele poderia governar sem Deus. E ele respondeu: claro que sim, sem Deus eu posso governar. Só não posso governar sem os sacerdotes. Aquilo que eu estou falando. Deus algum existe, sabe? Mas um sistema religioso domina as pessoas pelo poder, né? Da persuasão ali, né? Você vê que os pastores são podres de rico, empurra na cabeça do pobre e do fiel que ele vai receber isso, vai receber a glória, vai receber não sei o quê, sabe? A bênção, sabe? Na realidade, a gente só vê o pastor enricar, mansões, carro blindado, sabe? Cerca elétrica, anda com aparato de segurança, dizendo que acredita no ser imaginário. As igrejas até usam para-raio, que coisa, né? E por aí vai. E o crente, pobre, coitado, lá no banco frio da igreja dos templos, acredita piamente e passa uma vida, né? E são muitas gerações, né? Muitas gerações sobre gerações sendo enganadas, ludibriadas, sabe? E vivem sobre as correntes do sistema religioso. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre quão grande, né, é a dificuldade de você ser ateu. Eu fiz um vídeo como é difícil ser ateu no Brasil, né? Claro que sempre resumido, né? Não dá para dizer tudo. A minha vida é uma história. Se eu fosse escrever as ameaças que eu recebo desse povo, continuo recebendo, viu? Até hoje. E no mundo também, sabe? O mundo também, sabe? É muito perverso o sistema, todos os sistemas religiosos, sabe? Mas principalmente essas três religiões. Ser ateu no mundo, em alguns países, ser ateu é um risco eminente, tanto de morte social como também de morte física de fato, né? Morte social é quando te perseguem ali, tomam teu emprego, sabe? Te discriminam onde quer que você vá, porque descobriram que você é ateu, o que é o meu caso, né? Nos países dominados pelas religiões dos hebreus, né? Judaísmo, cristianismo e islã, as punições aos que se declaram ateus ou descrentes passam pela morte social, indiferença, desemprego, ódio, ameaças, xingamentos, perseguições e etc. Eu quero deixar aqui uma declaração minha aqui, que se acontecer alguma coisa comigo, pessoal, eu venho recebendo ameaças há muito tempo, velada de morte, e continuo recebendo. Aqui da vizinhança mesmo aqui, crentes que ficam mandando marginais a serviço deles. Para vocês terem ideia, a minha garagem aqui, sabe? O camarada tira o carro dele lá do outro bloco dele, põe aqui na minha garagem para causar atrito, né? Um tal de Vando. Ele é crente, ele sai de lá, amando deles, e traz uma patotinha. Além de botar o carro na minha garagem, que é para eu ir tomar satisfação, sabe? O cara não pediu licença nem nada, nem sequer pediu. Ele bota, ele faz de propósito, sabe? Põe o carro ali, sabe? E traz a patotinha dele. 5, 6 homens, tá? Tudo marginal, tudo bandido. Eu digo porque eles próprios dizem da boca deles, né? Foi preso, não sei o quê. Inclusive aqui na frente tem uma vizinha também, sabe? Crente também, amando deles, né? Uma tal de Cristina, né? O marido dela é ex-presidiário, sabe? Que vive me ameaçando e é em coloio com esse pessoal, sabe? Aí o marginal fica saindo de lá e vem de lá para cá, e soltando piléria, sabe? Já quebraram aqui o vidro da minha janela do outro lado, os filhos, ele manda as crianças, né? Usam as crianças para fazer as perversidades. Eu quero deixar isso registrado aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, essas pessoas estão envolvidas e por trás delas está o sistema religioso, de fato, com toda certeza. Estão amando deles. Tá? Eles faziam isso desde que eu cheguei aqui, faziam culto aqui na frente, aqui, dizendo que os apartamentos, quem deu foi o tal do Jesus Cristo, o mito popstar da Galileia, pastores fazendo aqui, né? Pregações aqui, sabe? E parece que ninguém faz nada, sabe? Ninguém se importa, tá todo mundo concordando com a ruindade, porque todos veem, sabe? A ruindade que eles fazem aqui comigo, sabe? Faziam antes até, né, da minha ex-esposa ir embora, né? A covarde, né, que foi embora, né? A fraca que foi embora, se juntou ao inimigo, sabe? Mas que se dando para lá não quer nem conversa, não quer nem ver, não quer nem papo, sabe? Aí faziam, aí quando viram a merda, a safadeza que tinham feito, né? Aí ficaram quietinhos, passaram um tempo quietinhos, como se eu fosse me converter para eles. Quando viu que eu não ia, começou tudo de novo. E agora é ameaça de morte trazendo marginal para cá. E eles passam soltando as pilérias, sabe?
Mas queria só deixar esse relato aqui registrado, tá bom, pessoal? Se algo acontecer comigo, olha, não foi acidente, não foi discussão, não foi nada. Foi a mando deles. Então vamos lá, pessoal. As punições aos que se declaram ateus ou descrentes passam pela morte social, indiferença, desemprego, né? Já tiraram vários empregos meus, ódio, ameaça, xingamentos, perseguições e etc. Ou, dependendo do país, a tortura e a morte das mais variadas formas. É porque matam mesmo. Em vários países aí matam, né? E aqui no Brasil, né? Vai que matam mesmo, sabe? Só que disfarçam disso que foi outra coisa. Para não dizer que foi o sistema religioso. Qual seria, então, os países mais seguros para os ateus, né? Os países onde, justamente, existe mais educação, mais colégio do que igreja. Vocês vão ver. Na Suécia, 85% da população não tem nenhuma crença ou não acreditam em Deus. Esse foi o resultado da pesquisa Ateísmo, Taxas e Padrões Contemporâneos, do sociólogo norte-americano Phil Zuckerman. Segundo ele, os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola e são livres para escolher seguir ou não seguir qualquer uma delas. E isso se repete na maioria dos países com alto índice de ateísmo. Viu aí? Dê estudo às crianças para você ver se elas não largam. Nascemos ateus. Nós só nos tornamos religiosos, né, de acordo com a cultura do país onde nascemos. Quer ver? Tire as crianças das igrejas, que eu acho um crime você doutrinar a criança com medo, né, desse ser perverso. Né? O Deus bíblico, eles dizem que é bondoso, é coisa nenhuma. Né? O medo já coloca na criança de pequeno, papai do céu castiga, sabe? E ela já vai crescendo com isso, com medo desse ser imaginário. Esse filhote de pombo de merda também é outro, que jamais existiu nas páginas da história. Não há historiador nenhum na face da terra que comprova a existência de Jesus, sabe? A não ser dentro do livro Bíblia e na cabeça do crente, que está cheio de cocô de pombo, né? Então você vê aqui, né, que na Suécia, ó, segundo ele, os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola e são livres para escolher seguir qualquer uma delas ou até mesmo não seguir nenhuma. Porque quando estuda a religião, fatalmente você se torna ateu. Você descobre quem a criou, por que criou, quais os motivos, motivo político, de dominação. Isso é fato, meus amigos, né? Você não vai encontrar Deus algum dentro das páginas de qualquer um dos livros religiosos sagrados, né? Para eles são sagrados, né? Na realidade, perversos, né? Então vamos lá. Vale lembrar que o estudo engloba ateus, agnósticos e não crentes em Deus. O ranking é baseado no percentual, na porcentagem populacional de cada país. Enquanto os ateus negam a existência de Deus, os agnósticos negam não ser possível provar a existência da divindade, ou de qualquer uma divindade. Países, população e porcentagem. Então aqui vamos fazer um resumo aqui de alguns países onde a população é de grande maioria ateia, né? Países maravilhosos de se viver, onde o estudo é a regra social, né, e não a religião. População 8, Suécia, né? População 8,9 milhões de pessoas. A porcentagem de ateus 85%, que significa 7,6 milhões de ateus. De 8,9 milhões de pessoas, 7,6 são ateus. Quase todo o país. Veja só. E sociedades altamente desenvolvidas, né, onde tem-se estudo, trabalho, né, uma qualidade de vida muito melhor, né, do que os países religiosos. Né? Você tira por aí Brasil, África. O Brasil está no ranking aqui dos países mais religiosos. Vou mostrar para vocês. Vietnã, população 82,6 milhões. Ateus, 81%. São eles 66,9 milhões, né, de pessoas. E uma observação, o budismo e o taoísmo são religiões comuns por lá no Vietnã, porém são vistas como uma tradição e não como uma crença. É apenas uma tradição
aquilo que ainda ficou resquício do passado, que foi a religião. Agora é apenas uma tradição. Nem acreditam mais, tá? Na Dinamarca, população de 5,4 milhões, ateus, 80%. Um total de 4,3 milhões de pessoas. Observação: um levantamento da ONU aponta os países com boa taxa de alfabetização tendem a ser mais descrentes. Viu aí? Tirem as crianças do colégio, tirem a Bíblia das mãos das crianças e dê a elas livros de ciência e vocês vão ver que a grande maioria do mundo é ateia sim, sabe? Não é ateia, né? Porque é imposta a religião na marra, à força, né? Ao fio da espada. Noruega, população 4,5 milhões, ateus 72%, um total de 3,2 milhões de pessoas. Japão, população de 127 milhões, ateus 62%, um total de 82 milhões. Observação: em 2008, os pesquisadores britânicos o pesquisador britânico Richard Lynn concluiu que países com um alto QI são mais ateus. É o caso da população japonesa, que mantém a média de 105, uma das mais altas, né, já registradas. Os japoneses, um QI altamente alto, né? E aqui também o que comprova que quanto maior o QI, maior o ateísmo, né? Porque você descobre que é farsa, as religiões são farsa, os deuses são imaginários, são criações de homens para manter as pessoas presas aos dogmas criados por homens. Né? República Tcheca, população de 10 milhões, ateus 61%, um total de 6,2 milhões. Finlândia, população 5,2 milhões, ateus 60%, um total de 3,1 milhões. França, população de 60,4 milhões, ateus 54%, um total de 32,6 milhões. Coreia do Sul, população de 48,5%, ateus 52%, um total de 25,2 milhões. As maiores crenças do mundo: cristianismo. Agora vamos dar uma olhada nas maiores religiões do mundo, né? E o total em porcentagem delas, né? Cristianismo, 33,3%, ou 2 bilhões de pessoas. Porém, está dividido, né, entre sendo católicos, 16,8%, protestantes, 6%, ortodoxos, 4%, anglicanos, 1,2%, e mais outros 23% que são de outro tipo de segmento, mas também cristão, né? Islamismo, 22,4%, ou 1,2 bilhões de pessoas. Em terceiro vem o hinduísmo, 13,7%, né, ou 900 milhões de pessoas. Budismo, 7,1%. Sikhismo, 0,3%. Judaísmo, 0,2%. O ateísmo, por idade, está relacionado da seguinte forma: são ateus entre 18 e 34 anos, 54%. Entre 35 e 49 anos, 24%. Entre 50 e 64 anos, 15%. Acima de 65 anos, 7%. Aí você pode pensar assim: a pessoa vai ficando mais velho, por isso que a porcentagem aqui é menor. É justamente ao contrário, né? O mais velho aqui, a porcentagem é menor, porque ela ainda é apegada aos dogmas antigos da infância, de que lhe foi impregnada a religião. Então, quando a pessoa vai ficando mais velha, se torna mais difícil se tornar ateu, a não ser que estude, né? E também, por sexo, são homens ateus 56% e mulheres 44% no mundo, né? Os países com maior número de ateísmo são a China, maior número por pessoas, né? Não porcentagem, pessoas, porque cada país tem uma quantidade de pessoas maior do que as outras, né? Um menor, outro maior. Então aqui, por pessoas. Na China, com 181,8 milhões de chineses, ocupa o 36º lugar no ranking de países com maior percentual de ateus. Em números absolutos, porém, é onde vivem mais pessoas sem crenças no mundo. Em números absolutos de pessoas, tá? São
seguindo, Japão, 82 milhões, Rússia, 69 milhões de pessoas, Vietnã, 66 milhões, Alemanha, 40 milhões, França, 32 milhões, Estados Unidos, 26,8 milhões, Inglaterra, 26,5 milhões, Coreia do Sul, 25 milhões de pessoas são ateus. Dos países, agora vamos ver os países mais fiéis, né? Aqui onde está o fanatismo, o perigo, né? Para os ateus, né? Cuja maioria da população tem alguma crença. São Itália, não poderia ser diferente, né? Lá se encontra o Vaticano, né? O país Vaticano, né? 90%, 53 milhões, né? Filipinas, 80%, 75 milhões. México, né? São países altamente religiosos aqui, né? Filipinas, México, 76%, 90, significa 96 milhões. E em quarto lugar, Brasil, né? Brasil com 73% de religiosos, são 137 milhões de fanáticos religiosos cristãos, né? Agora, sobre os cientistas, são 50% dos cientistas que têm alguma crença religiosa. Entre eles, 36% acreditam em Deus, 10% são ateus e apenas 2% são cristãos. Você vê que aqui 36% tem alguma crença em Deus, mas não é o Deus cristão. Apenas 2% é o Deus cristão, né? E apenas 10% são ateus, né, dos cientistas. Ser ateu ainda é muito perigoso, mesmo nos dias de hoje, com tanta informação nas mídias à disposição de todos. A vida secreta de um ateu, por exemplo, no Paquistão. Vamos dar uma olhadinha, né? Rápida aqui. Ser ateu no Paquistão pode ser fatal, mas a portas fechadas, os descrentes estão se juntando para apoiar uns aos outros. Temos que nos apoiar, ateus, uns aos outros, né? Eu fiz um vídeo aqui pedindo ajuda aqui por questão do celular que está com problema, né? Mas sabe quantas vezes eu recebi algum tipo de ajuda? Nenhuma, meus amigos, nenhuma. Então eu vou gravando até onde der, né? Onde der, se as coisas melhorar, eu continuo, vamos em frente. Então, continuando aqui. Mas a portas fechadas, os descrentes estão se ajuntando para apoiar uns aos outros, como eles sobrevivem em uma nação onde a blasfêmia, né, carrega uma sentença de morte. Pensa aí, que coisa terrível, né? Você não pode nem dizer que é ateu, como vou mostrar aqui, né? Você pode ser morto por isso, né? E o Brasil aqui não está longe disso, não. Sabe por quê? Não é nem pelos católicos, é pelo evangélico, que é fundamentalista. E eles têm traficantes, bandidos a serviço deles, tá? Isso é fato. Está na internet para qualquer um ver aí, né? E eu sou prova disso, eu sei. Porque eu sei as ameaças que já recebi desses caras, sabe? Pastores que dão declarações, olha, eu era traficante, eu matava, eu roubava, não sei o quê, né? Agora Jesus me libertou. Libertou o quê, rapaz? Deixe de ser canalha, você se esconde atrás da Bíblia, rapaz. Jesus não liberta ninguém porque ele jamais existiu, sabe? E se você alega, né, que foi ele que te libertou, você é um mau caráter, né? Porque se você está no lado errado e quer sair do que é errado, você não precisa de religião para isso, não, sabe? Agora vocês se escondem atrás disso, sabe? E vocês entram na igreja, dão esse depoimento, são aplaudidos, né? E tem o conhecimento que ficou ainda, né, de lá para mandar, né? Assim como a igreja católica mandava os cruzados fazer o serviço sujo dela, né? Obrigar as pessoas ao fio da espada. Hoje vocês usam quem? Vamos lá. Omar, que recebeu o nome de um dos califas mais venerados do Islã, rejeitou a fé de seus antepassados. Ele é um dos fundadores de um grupo online que serve como ponto de encontro para ateus de todo o país, lá no Paquistão. Mas até ali dentro ele tem que se proteger. Todos os membros do grupo usam identidades falsas. O pessoal precisa usar identidade falsa e se reunir escondido para não serem mortos, apenas por não quererem, né, aceitar goela abaixo essa crença absurda, né? Tanto faz o Islã como o cristianismo, o judaísmo, todas do mesmo Deus lá, do Abraão, né? Todas. Diz ele, você precisa tomar muito cuidado
com as pessoas a quem você se aproxima. Não dá para se sentir seguro. Um homem contatou Omar para dizer, olha só o que fizeram, um homem contatou Omar para dizer que visitou seu perfil no Facebook e imprimiu fotos dele com sua família. Imprimiu a foto dele com sua família, uma ameaça, né? Ameaça. No Paquistão, publicações online sobre ateísmo podem ter sérias consequências. De acordo com uma lei de crimes cibernéticos aprovada recentemente, passou a ser ilegal publicar conteúdo na internet, mesmo em fóruns privados, mesmo que seja privado, sabe? Que possam ser considerados blasfêmia. O governo divulgou anúncios em jornais pedindo que as pessoas denunciem qualquer conteúdo que acreditem ser blasfemo, né? E esta lei está sendo aplicada. Em junho deste ano, Taimur Raza foi condenado à morte por uma publicação no Facebook. O cara ser condenado à morte por uma publicação no Facebook. E o cara ser condenado sabendo que é injustamente, porque é uma farsa, é uma mentira as religiões, é uma mentira esses deuses. E você ser morto por isso, pela a crença insana das pessoas em um ser imaginário que jamais deu qualquer tipo de remédio para a sociedade, sabe? Só dava leis absurdas, né? O crente é que é um arrogante, né? Que quando adoece, de vez de correr para o templo, né? Como a própria Bíblia diz, né? Se adoeceu, chame os presbíteros, que ungirá com óleo, né? A fé curará o doente, né? E os seus pecados eles estarão perdoados. Mas não, ele corre para o hospital, porque a casa do pai, se for de madrugada, está fechada. Aí chega no hospital, quando é curado, vai para a igreja dar testemunho e fazer propaganda para esses caras, sabe? Isso é muita sacanagem, pai. Para Omar, o governo está em guerra com os blogueiros ateus. Disse Omar, um amigo meu costumava escrever contra o fundamentalismo religioso. Nós administrávamos o grupo online juntos. Eu fiquei sabendo que ele foi brutalmente torturado, uma vez que você é sequestrado, há uma grande chance de seu corpo voltar em uma mala. O Estado está fazendo isto deliberadamente para os que ficam, saibam que se passarem dos limites enfrentarão coisas parecidas. Este ano, 6 ativistas teriam sido sequestrados depois de publicar em fórum que são pró-ateísmo. Publicar em qualquer rede social ali que são pró-ateísmo, né? Foram sequestrados 6. O governo está tentando impor a noção de que um bom cidadão tem que ser obrigatoriamente um bom muçulmano. A mesma coisa o cristianismo faz aqui. Você só é uma pessoa boa se for cristã, se for religiosa. Muito embora o presídio esteja lotado, 99,9%, todos cristãos, né? Ou da vertente católica, ou da vertente evangélica, né? Ou tal do desviado, mas a família é cristã. Todos eles cristãos, muitos com texto desenhado, crucifixo desenhado, né? Assassinos, traficantes, amando deste Deus vagabundo, que desde que chegou aqui na face da terra, só trouxe desgraça, né? Agora esse pessoal vem com esse ódio todinho, e onde tira? Tira exatamente da Bíblia, né? Os muçulmanos do Corão, né? Os judeus da Torá, né? O cristão do Novo Testamento e também do Pentateuco, do Antigo Testamento, né? Tira tudo de lá. Eu vou mostrar aqui alguns trechos aqui, né? Embora o ateísmo não seja tecnicamente ilegal no Paquistão, a apostasia, que seria a renúncia de uma religião ou crença, é considerada passível de punição com a morte. Zafer já foi o muezin, o responsável por convocar os muçulmanos para fazer orações em seu vilarejo. Ele rezava 5 vezes por dia e estudava teologia islâmica. Quando conseguiu um emprego em tecnologia da informação e saiu da casa de sua família,
ele percebeu que suas opiniões sobre a religião, sobre o sistema religioso, estavam mudando. Diz ele, minha família percebeu a mudança, minha mãe achou que alguém tinha rogado uma praga contra mim, me deram água benta para beber e alimentos abençoados para comer. Ela pensou que isso quebraria o feitiço. Hoje em dia, vou às preces de sexta-feira e recebo o Eloi, né? Que é a principal celebração muçulmana que marca o fim do Ramadã. Celebro apenas como um ritual social, né? Você veja, a família sabendo que o cara não acredita, mas obrigou ele aí, né? Minha família sabe que não sou religioso, mas eles me dão espaço para ser eu mesmo, contanto que eu não fale do meu ateísmo e vá seguir a religião na marra, à força desta porcaria. Agora, quem induz isso? A Bíblia. Deixa eu mostrar alguns pequenos trechos aqui para vocês verem como a Bíblia é maravilhosa, né? Lucas capítulo 22, versículo 36. Aqui disse Jesus então, né? Eu lhes disse, mas agora se vocês têm bolsa, o próprio Jesus, safado, sem vergonha, que você diz que é amor, né? Deixo-vos a paz. Olha o que esse bosta diz, né? Em Mateus capítulo 22, 36. Disse-lhes, e ele disse-lhes, mas agora se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se vocês não têm espada, vendam sua capa e comprem uma espada para matar, né? Veja esse aqui, ó, já no Êxodo, né, 32, 27. Assim disse o Senhor, o Deus de Israel, né, que é de Israel, né, chegou aqui de navio, né, trazido de navio nos braços de homens para matar os índios, tomarem as terras e obrigarem a aceitar esse filhote de pombo de merda e esse Deus bíblico aqui. O Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai a passar pelo arraiar de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. Assim os filhos de Levi fizeram cair 3.000 naquele dia. Ele matou aqui os próprios dele, né? Mandou matar os próprios deles. Agora você imagine, vagabundo, bandido, né? Traficante a serviço de pastor. O que é que não faz, né? Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus próprios pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos, né? Veja que maravilha de livro, né? Lucas capítulo 22, versículo 36. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a... é o mesmo trecho, 22, 36. Tome a bolsa, né? Venda a capa e compre uma espada. O mesmo Jesus bíblico diz em Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama sua filha ou seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Ele também diz em Lucas 19, 27, e quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, trazei-o, rejeitando ao meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim, né? E tem muito mais. Só mostrar mais alguns trechos aqui, porque são milhares de trechos, né? Posso citar aqui para vocês aqui, Isaías 54, 16, que diz, eis que eu criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Então o próprio Deus bíblico, safado também, sem vergonha, né? Criou o mal, né? Como ele diz em Isaías 45, versículos 6 e 7, né? Para que se saiba desde o nascimento do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Perdão. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Então, pessoal, tem muita coisa, mas vou ficando por aqui. Você crente que diz que seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, é um ser imaginário criado por um povo bárbaro primitivo que não sabe de merda nenhuma, né? Jamais deu um cumprimento de cibalena a esse próprio povo. Você diz que ele é onipresente, né? Onisciente, onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para a igreja. Onipotente, de poder infinito, né? Não tem poder para merda nenhuma, né? E onisciente, sabe de todas as coisas, né? Como eu falei, né? Que na realidade não sabia de nada. Na realidade, João capítulo 8, versículo 32 diz o seguinte, conhecereis a verdade
vos libertará. E a verdade é você estudar, né, o sistema religioso e se libertar da própria religião, né? Afinal de contas, o próprio nome igreja, né, eclésias, significa saia dela, para você sair de dentro disso. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.